Então, vamos dar sequência, né, a essa questão da inelegibilidade para qualquer cargo decorrente da indicação do artigo 1º da Lei 64 de 1990, com base agora, nesse vídeo, a partir da alínea K, já que da alínea A alínea J, nós vimos nos vídeos antecedentes. Então, de acordo com a Lei 64 de 1990, a linha K, olha aqui, ó. Presidente, governador, Distrito Federal, prefeito, membro de Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa, Câmara Municipal, se essas pessoas renunciarem aos mandatos, né, desde o oferecimento de alguma representação ou alguma petição que seja capaz de autorizar a abertura por um processo de infringência ao que está contido na Constituição federal, estadual, lei orgânica do Distrito Federal ou municipal, essa pessoa ela se torna inelegível para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do seu mandato, bem como para aquelas que ocorrerem 8 anos subsequentes ao término da sua legislatura. Isso é o que nos indica a letra K do artigo 1º da Lei 64 de 1990. Um outro detalhe também que a gente pode pensar sobre inelegibilidade está na linha L. Nessa linha L, é mencionado que aquelas pessoas que forem condenadas à suspensão dos direitos políticos, e aí a gente pensa, suspensão de direito político ativo e passivo. Né? Nesse caso aqui em específico, suspensão do direito político passivo, que é de ser votado e de ser eleito. Caso essa pessoa seja condenada à suspensão desses direitos, por decisão transitada em julgado, ou então por uma decisão de órgão judicial colegiado, essa decisão sendo decorrente de ato doloso, de improbidade administrativa que gerou lesão ao patrimônio público ou então implicou enriquecimento ilícito, essas pessoas elas estarão desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena como inelegíveis. Então, olha para você ver, ela cumpre a pena e após o término do cumprimento da pena é que ela ainda se mantém inelegível. Durante o período de cumprimento da pena é inelegível e após o cumprimento da pena aplica seus 8 anos subsequentes, também como inelegível. A linha M menciona que aqueles que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória de órgão profissional competente e que seja decorrente de infração ético-profissional, também ficarão inelegíveis pelo prazo de 8 anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. Aqui a gente tem os casos de alguns advogados, de algumas outras pessoas que trabalham em outras áreas, alguns médicos, etc., que porventura tenham alguma decisão sancionatória do órgão profissional competente e aí implicaria também numa questão de inelegibilidade. Na linha N do artigo 1º da Lei 64 de 1990, nós temos que aquelas pessoas que forem condenadas e tiver uma decisão transitada em julgado ou então proferida por um órgão colegiado, em razão de ter sido desfeito, ou então simulado um vínculo conjugal ou uma união estável para evitar a caracterização de inelegibilidade, ela também se torna inelegível pelo prazo de 8 anos após a decisão que reconhecer essa fraude. Essa é uma outra situação também que a gente tem de inelegibilidade. E aí estaria vinculado com a inelegibilidade decorrente de vínculo patrimonial não, gente, como é que fala? De vínculo consanguíneo ou marital ou de união estável. Então a gente teria essa situação aí que nós já mencionamos em vídeos anteriores e agora vem a letra N complementando isso para a gente. Para darmos sequência e tentarmos fechar essas regras todas relacionadas à inelegibilidade para qualquer cargo, a gente ainda tem a linha O. Olha para você ver o que fala a linha O da Lei 64 de 1990, do parágrafo 1º. Aqueles que forem demitidos do serviço público, que foi decorrente essa demissão de um processo administrativo ou de um processo judicial, eles se tornam elegíveis por um prazo de 8 anos, contados da decisão, se o ato não for suspenso, melhor dizendo, ou anulado pelo Poder Judiciário. Então, essas pessoas que forem demitidas do serviço público em decorrência, então, de processo administrativo ou judicial, também se tornam inelegíveis.
Temos ainda, como penúltima situação, a linha P, que menciona que as pessoas físicas ou dirigentes de pessoas jurídicas que fizerem doações eleitorais consideradas como ilegais, obviamente vai haver uma apuração para isso, né? E que tiver sido condenado por decisão transitada em julgado ou então proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, eles também se tornam inelegíveis pelo prazo de 8 anos após a decisão, devendo-se observar, entretanto, o previsto no artigo 22 da regra relacionada com a inelegibilidade. O artigo 22, eles nos mencionam, vamos buscar aqui o artigo 22, para a gente verificar o que eles trazem para a gente relacionado com essa inelegibilidade. Então, vamos lá. Fala o seguinte, que qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir a abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio, abuso de poder econômico ou de poder de autoridade ou de utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito. Né? Aí vem-se as indicações dos ritos que são aplicáveis para essa situação. Então, é uma outra questão que nós temos sobre a inelegibilidade. Por fim, nós temos a questão da alínea Q do artigo 1º, que vem nos dizer que também se tornará inelegível aquela pessoa, né, que, no caso, na condição de magistrado ou de membro de Ministério Público, que forem aposentados de maneira compulsória por decisão sancionatória, que tenham também perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária. Na pendência de algum processo administrativo disciplinar, elas se tornarão inelegíveis pelo prazo de 8 anos. Essas são as situações que a gente visualiza relacionadas com a inelegibilidade para qualquer cargo, de acordo com o artigo 1º, inciso 1, das alíneas A até a linha Q. Na sequência do nosso próximo vídeo, nós iremos mencionar a inelegibilidade para situações de presidente e vice-presidente da República. Até o nosso próximo vídeo. Fique conosco para a gente complementar essas informações aí para vocês. Um grande abraço, até daqui a pouco.